Olá, paz e graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero saudar a todos nessa manhã com a gloriosa paz do Senhor. Eu quero dizer a todos que o Senhor é bom e a vontade dele é perfeita e agradável. Eu quero te convidar nessa manhã para estar louvando e engrandecendo o nome do nosso Deus. Eu quero te convidar nessa manhã para receber da parte de Deus uma palavra que vai falar ao nosso coração. Eu quero te convidar nessa manhã para estar elevando os seus pensamentos ao Senhor Jesus e glorificando a Ele por toda a honra e toda a glória em nossa vida. Eu quero te convidar nessa manhã para que você venha entender que não há outro caminho ao não ser o caminho do Senhor Jesus para a nossa vida. Eu quero te trazer a memória de que o Senhor é bom e a vontade dele é perfeita e agradável sobre nossa vida. Oremos ao Senhor. Vamos elevar agora nessa manhã os nossos olhos ao Senhor Jesus e clamar com o nosso louvor e a nossa adoração, pedindo que Ele nessa manhã venha trazer à memória as promessas dEle sobre nossa vida. Então eu quero te convidar nessa manhã, agora nesse momento, para estarmos clamando o nome do nosso Deus e estarmos adorando por todas as maravilhas que Ele fez em nossa vida e ainda há de fazer. Depois da oração, vamos trazer uma palavra abençoada de Deus para o nosso coração. Vamos louvar e engrandecer o nome dEle e vamos adorar, afirmando de que Ele é bom em nossa vida. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor, nessa manhã, Espírito Santo de Deus, que venhamos nos diminuir para que Tua glória venha crescer sobre nossa vida. Fala conosco, Senhor, nesta manhã. Preencha o nosso coração nessa manhã, Senhor. Senhor, realiza nossos desejos, nossos sonhos, nossos projetos. Nos livra, Senhor Jesus, de todo mal. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Restitui, Espírito Santo de Deus, a nossa vida. Esteja conosco nessa manhã, Senhor. Senhor, que nessa manhã, Senhor, essa palavra, Senhor, na qual eu, missionária Leane, venha trazer, venha alimentar corações que neste momento estão precisando ouvir algo de Ti, que estão precisando se alimentar, Senhor, de Ti e se preencher mais e mais, Senhor, da Tua palavra, porque bem sabemos que é a Tua palavra que cura, que salva, que liberta. Por isso, Senhor, queremos te pedir, Pai, nesta manhã, esteja conosco, fale aos nossos corações, porque precisamos de Ti, Senhor. Precisamos da Tua palavra em nosso coração. Não somos nada, Senhor, sem a Tua presença. Somos barro, pó, cinza, mas bem sabemos, Pai, que quando Tu nos molda, Senhor, Tu nos leva a lugares imensuráveis. Tu faz maravilhas, Senhor, em nossa vida, e Tu é o único, Pai, capaz de mudar a nossa história. Por isso, Espírito Santo de Deus, esteja conosco nessa manhã. Me use, Pai, para a Tua glória, e que eu não venha ser usada, Senhor, a minha maneira e a minha vontade. Pai, nos dê direção nessa manhã, Espírito Santo de Deus. Nos dê, Pai eterno, coragem, Pai, nessa manhã, para tomarmos decisões, Senhor, em nossa vida. Venhamos nos diminuir para que Tua glória cresça em nossa caminhada e que a última palavra, Senhor, em nossa vida, Senhor, seja Sua, Pai. É o que te pedimos, Senhor, e já te agradecemos, porque cremos, Pai, naquilo que não vemos e sim nas benfeitorias que o Senhor faz, Pai, em nossa vida. É o que te pedimos, Pai, nessa manhã, e já te agradecemos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Eu quero saudar a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Eu me chamo missionária Leane, sou da cidade do Rio de Janeiro e vim hoje ser um canal de bênção na vida de pessoas que estão me vendo, que estão me ouvindo, para que vocês saibam que o Senhor pode todas as coisas, para que você saiba que Deus é dono da última palavra. Mas para isso, que venhamos entender que temos que estar na posição dele, temos que estar sob os cuidados dele, temos que estar com a nossa vida no altar. Amém?
eu quero trazer, nesta manhã maravilhosa, onde o Senhor preparou para nós, uma palavra, na verdade uma parábola, muito conhecida, mas que o Senhor ministrou em meu coração nessa manhã. O Senhor, Ele deixou guardado em meu coração para que eu viesse trazer nesta manhã essa palavra gloriosa para o meu coração e para o seu também. Lá em Lucas, capítulo 15, Lucas capítulo 15, versículo 8. Lucas capítulo 15, versículo 8. Do 8 ao 10. Eu gostaria de dizer que se você nessa manhã está esperando algo, alguma resposta, alguma providência da parte do Senhor Jesus, eu quero que você entenda nessa manhã que Deus, Ele só tem compromisso com os que têm compromisso com Ele. Então, se tua vida está sob a direção dEle, que você entenda que Ele está agindo e que quando Ele age, ninguém pode impedir. Eu quero compartilhar nessa manhã Lucas capítulo 15, versículo 8. Uma parábola gloriosa que Deus colocou na minha vida e ardeu em meu coração para que eu pudesse trazer nesta manhã para a tua vida, que é a parábola da moeda perdida. Lucas 15, versículo 8. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando encontra, reúne suas amigas vizinhas e diz: alegrem-se comigo, encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que da mesma forma a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Essa palavra, na verdade, é uma parábola muito conhecida na minha e na tua vida, onde diz que uma mulher, ela tem 10 dracmas em posse. E ela perde uma dentro da sua casa. Ela perde uma dracma dentro da sua casa. E na palavra diz que ela varre a casa em busca daquela dracma perdida. E ela encontra aquela dracma. Logo que ela encontra, ela vai às vizinhas alegremente contar sobre a dracma achada. E a palavra diz, que quando ela encontra, ela é tomada por uma felicidade que ela vai de encontro às vizinhas, anunciar a dracma que ela achou. E depois que ela acha essa dracma, o Senhor, Ele faz essa comparação, que a alegria dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende é da mesma forma quanto a alegria daquela mulher que achou aquela dracma. O que a missionária Leane entende nessa manhã acerca dessa parábola? Às vezes perdemos algo, ou às vezes Deus permitiu que algo fosse tomado de nossa vida, para que venhamos a entender a grandiosidade dele, para que venhamos entender o quanto Ele é maravilhoso em nossa vida. Às vezes Deus permite situações acontecer na minha e a tua vida para que venhamos atentar mais à presença dele. Às vezes nos priorizamos a coisas e esquecemos da presença do Senhor. Às vezes Deus nos abençoa com bens e esquecemos de buscar a Deus. Ou recebemos de tão bom agrado que deixamos de caminhar, de agradecer. Por isso Deus faz com que percamos uma dracma. Ou seja, às vezes Deus permite que coisas aconteçam na nossa vida para que venhamos nos atentar a nos
chegar mais à presença dele. E esta mulher, ela tinha 10 dracmas. Ela perdeu uma e começou a arrumar a sua casa em busca da única dracma que ela perdeu. Irmãos, Deus manda te perguntar nessa manhã: como está a tua casa? Como está o teu templo? Não vamos conseguir nada e nem achar a dracma com casa bagunçada. Não vamos conseguir fazer nada com a nossa casa em desordem. Deus, ele não vai considerar na tua vida. Se tua vida está bagunçada, querido. Se tua vida está sem direção. Se a tua vida está perdida e você automaticamente não sabe o que fazer. Queridos, nessa manhã Deus está nos despertando para que venhamos a arrumar a nossa casa. Ou seja, para que venhamos a arrumar a nossa vida. Mas como, missionária Leane? Organize os seus projetos sobre a vida de Deus. Organize a sua vida, incluindo a presença de Deus sobre a sua vida. Organize a sua casa. Você receberia alguém na sua casa com a sua casa em desordem? Você receberia alguma visita com a sua casa bagunçada? É assim Deus na nossa vida. Deus, ele não pode entrar com a nossa casa, o nosso templo, o templo do Espírito Santo bagunçado. Deus, ele não pode fazer morada num coração que está dividido. Deus, ele não pode operar com a nossa casa em desordem. Por isso, aquela mulher, ela varreu a casa em busca daquela dracma. O que Deus quer nos atentar nessa manhã? Arrume a tua casa. Conserte o teu templo. Arrume o teu espírito. Organize a sua vida debaixo da provisão de Deus. Projete a tua história debaixo da destra das mãos de Deus. Sabe por quê, queridos? Deus, ele quer operar. Ele quer fazer maravilhas e milagres, assim como fez em suas escrituras, assim como tem feito na vida de todos que estão com a sua vida em ordem. Mas para ele operar é necessário a arrumação do nosso templo. E como está o seu templo nessa manhã? Missionária, eu quero buscar Deus, mas eu ainda me divido com os prazeres do mundo. Deus, ele tem a misericórdia de te livrar e de te proteger. Mas arrumar a tua casa e liberar sobre tua vida as promessas, ele não tem como, querido. Porque o seu templo precisa estar arrumado. Somos o templo do Espírito Santo de Deus. Somos criados e forjados por Deus para termos o temor a Ele, para caminharmos na presença dEle. Sabe por quê? Para Ele liberar promessas sobre nossa vida, para Ele restaurar a nossa história, para Ele restituir a nossa vida debaixo da provisão dEle. Às vezes, você está passando por um problema e não sabe por quê. De repente, você está com a sua casa destruída, seu casamento falido, suas finanças perdidas, endividados. Talvez você esteja passando por algum tipo de doença. Talvez você esteja triste, oprimido agora em cima de uma cama. Talvez você esteja sem força para caminhar. Talvez você esteja triste, desesperado, esperando uma providência de Deus. Mas nesta manhã, queridos, Deus está pedindo para que você organize a sua casa. Não é diferente quando a gente recebe alguma visita dentro do nosso lar. Nossa primeira reação quando a gente sabe que alguém vai à nossa casa é arrumar a nossa casa, passar uma vassoura, passar um pano, tirar um pó, botar um perfume, para que quando a visita chegue, a nossa casa esteja em ordem, a nossa casa esteja perfumada, a nossa casa cause aparência boa na visão de quem quer e que
esteja adentrando nela. Não é diferente na vida espiritual. Aquela mulher varreu a sua casa. E só com a casa arrumada, ela conseguiu achar a dracma perdida. Talvez Deus esteja esperando uma posição sua, uma decisão sua, para mudar a história da tua vida, para transformar a história da sua vida. Talvez Deus esteja na condição de observador. Está esperando uma posição tua, uma arrumação da tua vida para que Ele faça morada. Mas é necessário arrumar a tua casa, é necessário arrumar o teu templo, é necessário colocar a sua casa em ordem, a sua vida espiritual em ordem, para que você possa encontrar a dracma. Queridos, se você estiver passando por algum problema em sua vida, se você tivesse passado por alguma decepção, por alguma frustração, por alguma traição, se de repente você está triste em casa, desesperado, sem forças para caminhar, o segredo é buscar a sua providência em Deus. Queridos, a gente está muito mal acostumado. Estamos em uma geração que estamos nos perdendo sobre a direção de Deus. Nós temos algum tipo de problema, nós corremos para as pessoas para desabafar. Desabafe com o Senhor Jesus. Conte para o Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque só Ele é digno de ouvir o que tu passa. Só Ele é digno de mudar a tua história. Só Ele pode mudar a trajetória da tua vida. Queridas, queridos, nessa manhã eu quero te dizer que seu vizinho da esquerda e da direita não vai te ajudar. Que os irmãos do teu templo não vai te apoiar para mudar a tua vida. Desabafe com o Senhor Jesus. O que me atenta nessa parábola é que a mulher não chama as vizinhas para dentro de sua casa. Ela procura aquela dracma em silêncio. Ela arruma a casa dela em silêncio. Só ela e Deus dentro da casa dela. Ela coloca a casa dela em ordem, em silêncio. Muitas das vezes queremos desabafar, contar a nossa vida para outras pessoas, mas esquecemos de contar para o Senhor Jesus. Porque só Ele é digno de toda honra. Só Ele é capaz de mudar o que tu está passando. Só Ele é capaz de mudar toda a trajetória da nossa vida. Por isso, nesta manhã, o que me chama a atenção nessa palavra é que quando ela dá falta de uma dracma, ela arruma a sua casa. Mas, porém, depois que ela acha, ela vai às vizinhas alegremente contar as maravilhas. Por isso, nesta manhã, Deus está se atentando a te dizer: o seu problema cabe a Ele resolver. O que tu está passando cabe a Ele transformar. O que tu vive cabe a Ele a transformação da tua história. Essa parábola nessa manhã, ela está me trazendo à memória que é necessário mais intimidade com Deus. Os nossos problemas só Ele é capaz de resolver. As nossas dificuldades só Ele é capaz de mudar. Às vezes tomamos para nós uma tristeza tão grande que a qualquer pessoa sentimos a necessidade de expor. Ei, queridos, queridas, eu quero te dizer nessa manhã que nem todo mundo que ouve os nossos problemas é capaz de nos ajudar. Muitos ouvem para saber do nosso problema. Outros ouvem para nos ajudar. E outros ouvem somente para passar adiante. Por isso, nessa manhã, o seu problema é para que o Senhor Jesus desabafe e resolva. É para que o Senhor Jesus venha ouvir e interceder sobre tua vida. Suas dificuldades, só Ele é capaz de resolver
transformar, mudar e te alegrar. Por isso, nesta manhã, o Senhor está pedindo para que eu e você venhamos arrumar a nossa casa, colocar o nosso templo arrumado, organizar a nossa vida, para que venhamos achar a presença do Senhor Jesus. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei como está a sua história. Missionária Leane, eu não sei como fazer essa arrumação. Eu não sei como começar a fazer essa arrumação. Queridos, primeira estratégia é se entregar ao Senhor Jesus. Primeiro passo da sua vida é reconhecer o Mestre como o único e suficiente Salvador. Primeiro passo que o Senhor nos deixa claro é que venhamos aceitar a Ele em espírito e em verdade como o único suficiente Salvador de nossa vida. O segundo passo é mudar as tuas estratégias. É deixar o mundo passar para trás e viver o novo de Deus sobre a tua vida. Irmãs, irmãos, o passado ele ficou para trás. O passado foi esquecido e enterrado no mar do esquecimento. Por isso não devemos olhar para trás e sim mais adiante, para vermos o que o Senhor Jesus faz e fará em nossa vida. E no momento que você deixa o seu passado para trás e aceita o Senhor Jesus como o único suficiente Salvador de sua vida, Deus ele começa a projetar uma nova história sobre a tua vida. Deus ele começa a fazer da tua vida uma alegria, uma paz constante. Deus ele começa a liberar promessas sobre a tua história. Deus ele começa a transformar a tua vida. Deus ele começa a organizar a tua história. Ou seja, aquilo que não estava mais dando certo vai passar a dar. Aquela casa que estava destruída vai começar a ser alicerçada na presença do Senhor. Aquela dificuldade que tu estava passando, Deus vai te dar direção para começar a dar o entendimento da organização. Deus ele começa a mudar a tua história. Mas basta que você arrume a sua casa. Basta que você queira arrumar o teu templo. Deus ele só tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Missionária Leane, eu estou passando por uma dificuldade que você não sabe. Mas e como está a sua vida? Como está a sua posição mediante a Cristo? Minha casa está bagunçada, meu esposo saiu de casa. Como está o teu templo? Tu tens servido a Deus? Tu está em uma comunhão perfeita? Tu está adorando e glorificando o nome do Senhor Jesus? Tu está adorando a Ele, crendo que só Ele pode mudar a tua história? Não, irmã Leane, eu estou dividida. Eu não tenho forças. Querida, eu quero profetizar nessa manhã que o Senhor libere forças, renove o teu ânimo nessa manhã. Sabe por quê? É só através da tua caminhada que Deus pode agir. Deus, ele não ia permitir aquela mulher achar a dracma com a casa bagunçada. Por isso, primeiro passo, ela quis e precisou arrumar a casa dela, colocar as coisas em ordem para que pudesse conseguir enxergar a dracma perdida. Por isso hoje, o Senhor, ele quer te despertar nessa manhã. Ele quer te fazer entender que as maravilhas e as benfeitorias dele na sua vida só vai se concluir no momento que você arrumar a sua casa para que sua dracma seja achada. Arrume o teu templo nessa manhã. Entre em comunhão com o Espírito Santo de Deus. Ore ao Senhor, mas na posição que Ele quer. Não adianta, irmãos, pedirmos transformação de vida para a vida de outras pessoas se a nossa própria vida não está arrumada. Não adianta
adianta querermos achar solução em coisas se a solução primeiro tem que partir da nossa posição com Deus. Deus, ele pode fazer. Deus, ele transforma, ele cura, ele liberta, ele salva, ele restitui, ele restaura. Mas antes de que ele faça, como está a sua casa nessa manhã? Como está a sua casa neste momento? Como está a sua área espiritual nesta hora? Se tu não tem força para caminhar, eu profetizo que nessa manhã você encontre o renovo para estar na posição dele. Se nesse momento você se encontra sem saída para a solução do seu problema, querida, eu quero te dizer nessa manhã, só Deus é capaz de mudar o teu problema. Se as portas têm sido fechadas sobre tua vida, se está tudo perdido aos olhos, se você precisa de uma restauração da parte de Deus, se você precisa de uma reconciliação, de uma restauração na tua vida, é necessário colocar a sua casa em ordem. É necessário você entender que Deus, ele só vai poder operar na tua vida. Deus, ele só vai poder administrar a tua história. Deus, ele só vai poder transformar a sua vida, a sua casa, quando você colocar a sua casa em ordem. Quando você arrumar a sua vida. Quando você reconhecê-lo como único, capaz de mudar o que tu está vivendo, querida. Querido, nessa manhã, eu quero te dizer que Deus, ele só tem compromisso com quem tem com ele. Deus, ele só abre a porta que é aberta para ele entrar, sabe por quê? Porque ele é manso, ele bate a porta. E se tu não abrir, ele não tem como fazer morada. Se tu não permitir, não tem como ele mudar a tua vida. Se tu não aceitar, ele não tem como adentrar sobre o teu problema. Se você não reconhecê-lo e se humilhar perante a presença dele, não tem como ele abrir porta nenhuma para a tua história. Se ele não puder entrar, ele não tem como agir. Isso é fato. Na medida que eu permitir que ele entre na minha vida, na medida que eu aceitar que ele faça morada na minha história, na medida que eu organizar minha casa, colocar minha casa, o meu templo em ordem, ele tem como me fazer achar dracma. Ele tem como te fazer receber o que tu pedes. Ele tem como operar na tua vida, porque você deixou. Deixa o Espírito Santo de Deus agir na tua vida. Permita o Espírito Santo de Deus mudar a tua história. Permita, libere o Senhor Jesus organizar teu casamento. Aceite ele como o único suficiente Senhor da sua vida. Caminhe na presença dele. Desperta aquilo que está perdido. Missionária, não tenho força. Se anime hoje, nesta manhã. Se renove hoje na presença dele. Senhor, eu preciso, Pai, de um renovo para que o Senhor entre na minha casa e me faça achar aquilo, Senhor, que foi perdido. E me dê de volta aquilo que se foi. Eu não sei o que tu está passando. Eu não sei o que tu perdeu em sua vida. Mas o Senhor, nesta manhã, está pedindo para que você acenda a candeia. Ou seja, volte a ter a intimidade que tu tinha com o Senhor Jesus. Tá difícil, mas não tá impossível. Tá difícil, mas não é impossível você voltar a adorar o Senhor Jesus. Mesmo sem forças, dobre teu joelho, comece a orar, comece a pedir. Peça força ao Senhor Jesus para que Ele venha mudar a tua história. Entregue-se ao Senhor Jesus. Permita que Ele faça morada na sua vida. Certa vez,
As pessoas falavam de Jesus para mim. Certa vez as pessoas diziam que o Senhor e só Ele mudava a minha história. E eu fazia dessa maneira. Eu dizia que as pessoas estavam loucas. Eu dizia que as pessoas estavam malucas, obcecadas por Cristo. Certa vez, as pessoas insistiam e tinham um joelho dobrado em prol da minha vida. E eu desmerecia aquelas mulheres que oravam por mim. Eu rotulava essas mulheres como loucas, malucas. Deus me permitiu passar por situações. Deus me permitiu perder tudo, até a minha alegria. E nessa hora de angústia, eu lembrei daquela mulher que falava de Jesus para mim. Daquela mulher que dizia o quão grande eram as promessas de Deus sobre a minha vida. E chegou uma época da missionária Leane, que ela não aguentava mais sofrer. O esposo saíra de casa, as portas de emprego se fechou, as finanças de Deus, da providência de Deus se fechou. Mas era tudo providência de Deus, era tudo permissão de Deus, sabe para quê? Para que eu viesse reconhecer que não há outro na minha vida a não ser Ele. E no momento que eu me encontrava no fundo do poço, eu me lembrei das palavras daquela oração daquela mulher. E eu aceitei Jesus, irmãos. Eu me rendi aos pés do Senhor Jesus. E hoje, para a glória de Deus, pela misericórdia dEle, eu sou missionária da casa dEle. Toda a minha tristeza se transformou em alegria. Todas as portas que estavam fechadas sobre a minha vida se abriram. Porque eu precisei reconhecer que não tinha outro além dEle. Eu precisei entender sobre a minha vida que só tinha uma saída. Aceitar o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. E quando eu resolvi aceitar ao Senhor Jesus, Ele permitiu que eu achasse a minha dracma. A dracma da felicidade. A dracma da paz, a dracma da restituição, a dracma da prosperidade. Deus abriu as portas do céu. Deus rasgou o véu sobre a minha vida. Mas é necessário reconhecer a Deus, arrumar a nossa casa. É necessário você arrumar a sua casa. É necessário você organizar o seu templo. É necessário você entender que só Deus pode mudar a trajetória da tua vida. E na medida que você reconhecer isso, você tenha a certeza de que Deus entregará nas tuas mãos aquilo que tu pedes. Porque agindo Ele, quem pode impedir? A última palavra é dEle sobre a minha e a tua vida. Eu não sei o que você está passando nessa manhã. Talvez você esteja recebendo da parte de Deus um despertamento para que você venha entender que é necessário uma posição na presença dEle, para que Ele venha resolver aquilo que tu pedes. Enquanto aquela mulher estava com a casa bagunçada, ela não achava a dracma dela. Mas quando ela recebeu o entendimento de que ela só conseguiria achar aquela dracma no momento que ela organizasse a casa dela, ela assim fez e encontrou a dracma. Eu creio que Deus ele só está aguardando você organizar a tua vida, colocar sua vida nas mãos dele, reconhecer que só ele e dele vem a providência, voltar para os caminhos do Senhor Jesus, para que Ele venha liberar a dracma que você espera sobre a tua vida e que está perdida. Eu tenho a plena certeza, irmãos e irmãs,
que no momento que a gente se renovar na presença dele, que no momento que a gente se entregar aos pés dele, no momento que a gente reconhecer que só dele e para ele é toda a glória, ele organiza a sua casa de maneira tão grandiosa que ele te faz enxergar aquilo que está perdido. Ele te devolve aquilo que o inimigo tirou. Ele te faz receber aquilo que tu pedes. Ele te faz alegre, te trazendo e colocando nas tuas mãos aquilo que tu tá esperando, aquilo que tu tem orado. Mas missionário, eu não tenho força. Missionário, eu não aguento. Ei, querido, quero profetizar na tua vida o ânimo de Deus. Quero profetizar na tua vida o renovo da parte do Senhor Jesus. Eu quero orar pela tua vida para que a partir desta manhã a vida não seja mais a mesma. Eu quero profetizar sobre a tua história ânimo para conseguir organizar a tua vida, se entregar ao Senhor Jesus e receber a dracma que foi perdida na tua história. Eu quero que tu saiba que o projeto de Deus é a família. E o alvo, a investida maior de Satanás sobre a nossa vida é destruir o projeto de Deus. Sabe por quê, queridos? Porque a família rachada, ele tem mais facilidade de adentrar sobre a vida de cada um e fazer uma bagunça tão grande, capaz de destruir todo o projeto de nossa vida. Por isso eu quero te dizer nessa manhã, você precisa se renovar na presença dele. Você precisa se animar na presença dele. E Deus, ele se alegra com o recomeço. Eu costumo dizer que Deus, ele tem uma grande alegria. Ele tem uma grande alegria naqueles que se convertem. Mas Deus é apaixonado pelo recomeço. Porque quando recomeçamos na presença do Senhor, entendemos que tudo aquilo que a gente abandonou faz falta e é necessário para a nossa vida. Toda a tua caminhada é necessário para a sua vida. A palavra é que nos alimenta. A palavra é que nos restaura. A palavra é que nos liberta. A palavra que restitui nossos sonhos. A palavra é que nos dá renovo espiritual. Que venhamos nos renovar nessa manhã. Que venhamos receber da parte de Deus força, renovo para organizar a nossa casa, o nosso templo. Somos templo do Espírito Santo de Deus. Precisamos orar para Deus nos dar mais intimidade. Para nos dar mais intimidade com Ele, fidelidade. Eu quero te dizer nessa manhã, se você encontra-se triste, se você encontra sem força, se você encontra-se com a casa bagunçada, como aquela mulher, organize a sua casa, entre em intimidade com Deus, reconheça Ele como o único e suficiente Salvador. Aceite, permita que Ele venha mudar a tua história. E eu creio que no momento que você aceita, que você toma seja achada, Ele vai permitir sobre a tua vida o encontro da dracma perdida. Eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, que o recomeço é difícil. O recomeço requer separação. O recomeço requer intimidade. O recomeço te faz abrir mão do mundo, nascer para Cristo. Que Deus, ele te faça entender. Nesse mundo não temos nada para ganhar. Nesse mundo não temos mais nada a lucrar, querido. Só decepção,
só frustração, só traição, só angústia, só desespero. Mas o nascer de Cristo é uma coisa tão gloriosa que ele refaz a tua história. Ele cria novos passos para a tua vida. Ele te faz receber coisas que tu nem imagina. Eu quero te dizer nesta manhã, querido, querida, renove-se na presença do Senhor. Renova-se na presença do Senhor Jesus. Entenda que só Ele tem o poder de mudar a tua vida. Conte ao Senhor Jesus os teus problemas. Desabafe com Ele. Entenda que só Ele pode mudar a trajetória da tua vida. Entenda que só dele vem a providência. Não adianta desabafar com A, não adianta desabafar com B, não adianta contar a todos o teu problema, se Deus é o único que precisa ouvir o teu problema para mudar a tua história. Essa parábola, o que mais me despertou foi que ela procurou a dracma sozinha, irmãos. Ela organizou a casa dela e procurou a dracma sozinha. Quando ela achou, ela foi anunciar aos vizinhos com alegria. Ou seja, aquilo que tu tá passando, tu tem que dobrar o teu joelho e desabafar com Deus. Aquilo que tu tá vivendo, você precisa confessar para Deus. A frustração, a tristeza que tu tá sentindo, você tem que comunicar a Deus. Dele vem a providência, dele vem o renovo, dele vem a mudança. Só dele vem a transformação da nossa vida. E depois que ele permitir a mudança da tua história, aí sim você divulga, anuncia a tua alegria, anuncia a tua bênção. Faça um culto de ação de graças. Mas no momento da tua peleja, é entre você e Deus. O momento da tua dificuldade é você e Deus. O que o diabo quer, irmãos, na minha e na tua vida, é velório, é tristeza, é angústia, é problema. E o que Deus quer é fazer um culto de ação de graça. Mas para que ele haja, depende de você. Depende da tua intimidade. Depende da tua fé, depende da tua força. Depende da tua coragem. Se reanima, mulher. Levante, homem. Dobra teu joelho. Peça a Deus um renovo. Peça a Deus mudança de história. Determine, profetize. Tu é profeta da tua própria história. Você tem poder para isso. Entregue-se, reconheça, peça ao dono do problema. Entregue-se a ele. Permita-se que ele venha mudar o quadro da tua história. Eu aprendi e tenho aprendido muito com o Senhor. Deus, ele tem me atentado e me animado a cada dia, pela graça e pela misericórdia dele. Mas eu precisei entender que eu dependo dele. Você precisa entender que você depende só dele. Você precisa entender que o teu negócio é com ele. Você precisa organizar o teu templo. Coloque a tua casa em dia. Coloque o seu templo em dia. Organize o seu templo. Arrume o seu templo. Eu tenho certeza que depois dessa posição, Deus, ele vai fazer grandes coisas na tua vida. E a dracma que se perdeu na tua história, você vai achar. No momento que eu organizei a minha vida, no momento que eu organizei a minha casa, no momento que eu botei o meu templo em ordem, eu consegui ter o entendimento para achar a dracma que eu procurava. Na presença do Senhor.
E Deus, ele tem me alegrado. Pela misericórdia dele, tem me sustentado. É pela graça, irmãos. É somente pela graça. Renove-se nessa manhã. A mudança da tua vida não depende do homem. O trajeto da tua história não depende de ninguém. A mudança do teu cativeiro não depende de homem. Depende de Deus. Só Deus pode mudar a tua história. Só Deus pode mudar os planos da tua história. Só Deus pode restaurar a tua vida. Só Deus pode restituir a tua família. Só Deus pode te dar ânimo. Só Deus. Organize o seu templo nessa manhã. Varra a tua casa. Tire da tua vida o que está demais. Coloque em sua vida o que está faltando. Renove-se na presença do Senhor. Entenda que só a Deus e para Deus Ele opera. São todas as coisas. Entregue-se a Ele. Tirar a sua própria vida não é a solução. Morrer espiritualmente não é a saída. Fazer uma besteira não é a saída do seu problema. Eu quero te dizer nessa tarde que tudo é para Ele. Tudo é por Ele. E no momento que organizarmos o nosso templo, será um momento de mudança da parte de Deus em nossa história. No momento que organizarmos a nossa casa, será um momento que o Senhor Jesus vai assim fazer mudança em nossa vida. Temos que nos apegar com Ele. Temos que aprender a ter intimidade com Ele. Somos profetas de Deus. Temos o poder para profetizar sobre nossa vida a mudança. Temos que crer na mudança. Por isso, só para Ele. Entregue-se ao Senhor Jesus. Renove-se nessa manhã. E creia que tudo o que acontece em nossa vida é permissão dEle. Ele sabe como fazer, irmãos. Ele só pede para que você não venha murmurar. Ele pede para que você não venha se esmurecer. Ele pede que você não venha parar, mas e sim entender que tudo é permissão dEle. Tudo está sobre a destra das mãos dEle. E eu creio que Ele está aguardando somente uma posição sua. Ele quer mudar a tua história. Ele quer renovar a tua alegria. Ele quer restituir a tua casa. Ele quer dar um novo ânimo de vida. Ele quer te fazer receber da parte de Deus. Mas depende de você. Deus é Deus de oportunidade. Mas a oportunidade dele adentrar sobre a sua vida depende de você. Convide ao Senhor nessa manhã. Senhor, venha fazer morada na minha vida. Senhor, adentra sobre a minha história. Senhor, me dá ânimo, me dá força para passar por essa situação. Senhor, ainda que me doa, me dá força para entender os teus propósitos. Senhor, eu creio que ainda que eu esteja fraca, ainda que eu esteja triste, eu creio que quando eu passar por essa permissão tua, a glória da segunda casa será maior que a primeira. Nesta manhã não é tempo de questionar, não é tempo de murmurar, é tempo somente de adorar o Senhor Jesus. Então nessa manhã, se você está passando por algo que esteja doendo tua alma, afligindo seu coração, ore ao Senhor, para que Deus venha te dar força, para que Deus venha te dar ânimo, para que Deus venha renovar a tua fé. E mediante a tua posição, mediante a tua atitude, eu tenho a certeza que Deus ele vai te permitir receber da parte dele a providência. Por isso, nessa manhã,
Que venhamos nos renovar na presença dele. Que venhamos a entender que só ele e para ele é o nosso louvor e nossa adoração. Que nessa manhã venhamos entender que Deus é único e grandioso, capaz de mudar a tua vida, de mudar a tua história. Tenha força, querido. Tenha força, querida. Essa história não vai terminar assim. Seu momento de tristeza vai se findar. Seu momento de dificuldade vai se findar. Deus, ele tem ciúme da tua vida. Ele quer mudar a tua história. Ele quer findar as suas lágrimas. Ele quer te dar força. Convide a ele para fazer morada sobre tua vida. Mas não depende da missionária Leane. Depende da tua vontade, do teu reconhecimento, de levantar as tuas mãos e dizer: Senhor, eu necessito que o Senhor adentre sobre o meu problema, mude a minha história, me dê o renovo, me faça ser forte. Deus, ele chama soldados valentes. E se tu tá nessa situação, é porque ele sabe que tu vai suportar. Só peça a ele força. Peça a ele, convide a ele para passar contigo. Sabe por quê? Depois dessa situação, tem honraria de Deus para tua vida. Depois desse processo, há providência de Deus para a tua história. Convide ao Senhor Jesus para adentrar sobre sua vida, organizar o teu templo, para que você possa receber dele aquilo que está perdido. Amém? Vamos orar ao Senhor Jesus, para que venhamos entender, nos renovar nessa manhã e aniquilar, paralisando toda a investida de Satanás sobre tua vida. Porque eu creio, irmãos, que se tiver força de glorificar e adorar, ele será digno de toda honra e toda glória. E você será merecedor de receber aquilo que tu tem esperado. Mas basta estar na condição de soldado valente, crendo que Deus vai mudar a tua história. Amém? Amantíssimo Deus e eterno Pai, queremos nessa manhã, Senhor Jesus, te pedir um renovo espiritual da tua parte. Queremos, Senhor Jesus, nesta manhã, te pedir alegria, te pedir força, Senhor, para passar por essa situação. Queremos, Senhor Jesus, te pedir providência. Senhor, queremos te convidar para adentrar, Espírito Santo de Deus, em nosso templo, para que venhamos reconhecer que só tu é digno de toda honra e toda glória. Só tu é digno de mudar a trajetória de nossa vida. Pai celestial, tu é o único digno de restituir, restaurar a nossa vida. Assim, Senhor, nos renovando. Senhor, queremos te pedir, Senhor Jesus, que o Senhor venha paralisar, Senhor, toda a investida de Satanás sobre nossa vida, aniquilar todas as propostas feitas por ele, jogar por terra, Pai eterno e Pai querido, tudo aquilo que não provém, Senhor, da tua parte em nossa vida. Nos venha ter ânimo, nos venha ter força, que venhamos ter coragem, Senhor, para passar por essa peleja, mas tendo a certeza de que tu estás conosco. Senhor Jesus, queremos te pedir nesta manhã que o Senhor renove a nossa fé, que o Senhor renove, Senhor Jesus, o nosso ânimo, para que toda a investida de Satanás venha cair por terra. Nos faça, Senhor Jesus, a tua vontade, o teu querer e a tua mudança, Senhor. Senhor, estamos aqui, Pai eterno e Pai querido, para te pedir, Espírito Santo de Deus, renovo, ânimo, que toda tristeza, que toda opressão, que toda depressão venha ser jogado por terra e que o nome de Deus venha chegar sobre nossa vida. Senhor, nos derrama, Senhor Jesus, a tua paz. Nos libere, Espírito Santo de Deus, com a tua misericórdia. E nos deixe, Senhor, a sua consolação, para que sejamos, Senhor, dignos de reconhecermos que só de ti vem a providência. Só de ti, Senhor, vem a mudança de cativeiro. E só da tua parte, Senhor, vem as tuas promessas, as tuas providências. E agindo, Senhor Jesus, a ti em nossa vida, quem é o homem que pode impedir? Por isso, Pai, que nesta manhã venhamos, Senhor Jesus, estamos firmes, esperando de ti as nossas promessas, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Fiquem todos com a paz e com a graça do nosso Senhor Jesus, que essa palavra nessa manhã venha confrontar
o seu coração, que você venha entender, queridos e queridas, que não há outro caminho a não ser os caminhos do Senhor Jesus. Venha organizar o seu templo, reconhecer o Senhor, único, suficiente Salvador de sua vida, para que venha te trazer aquilo que está perdido. Amém? Fiquem todos com a paz do Senhor. Espero na segunda-feira, em nome do Senhor Jesus, às 11 horas, todos para receber mais de Deus em vossas vidas. Amém. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus.